2025 vem forte no terror. Nós já tivemos aí Nosferatu, um baita filme do Robert Eggers, e agora nós temos aí o novo filme da Blumhouse, Lobisomem, Wolfman, dirigido pelo Lee Whannell, um cara que tem envolvimento com sobrenatural, que tem envolvimento com jogos mortais. Então, óbvio, né, cara, é uma premissa de um filme muito simples, assim. Wolfman é um lobisomem muito louco e é isso aí, tá ligado? E é isso que tu tem que esperar do filme. Sendo sempre muito direto aqui, eu já coloco, é um filme legal. Pra quem gosta desse tipo de coisa, óbvio, né? Ele tem uns momentos de tensão interessantes, tem atuações bem legais, bem justas. É um filme muito escuro. Em dados momentos isso me incomodou. Tem várias cenas que eu ficava olhando pra tela lá do telão do cinema e ficava, tá, o que tá acontecendo exatamente aí? Né? Então me incomodou um pouco isso daí. Pô, sabe, parece que é um detalhe bobo, mas não é uma ou duas cenas que são muito escuras. Nós temos várias cenas que são bem escuras. Mas a imagem é muito bonita, as cenas são muito bonitas e eu gostei muito da estética do lobisomem, né? Então, cara, é óbvio isso que eu vou falar aqui agora, mas para evitar choro depois e tudo mais, então eu já deixo aqui de forma muito clara. É óbvio que vai ter spoiler na análise, é óbvio que vai ter spoiler. Então, sim. Não vi ainda, beleza, então não assista aqui porque tem spoiler, mano, é óbvio. Tá? Então é o seguinte, o que a gente vai ver aqui agora é que a gente vai entender que é um filme que ele poderia muito bem passar na sessão da tarde. Isso significa dizer que ele é ruim? Claro que não, muito pelo contrário, é um filme massa, que ele é bem feitinho, faz o feijão com arroz naquilo que ele se propõe. Nós vamos ver a história ali, começa bem no passado lá, quando a gente descobre num texto logo no início do filme, imagens bonitas de montanhas, da natureza do Oregon, nos Estados Unidos, falando que uns anos atrás, lá na década de 90, um trilheiro, um cara estava fazendo uma trilha lá nas montanhas e acabou se perdendo e sumiu. Muitas pessoas da região falavam que ele foi acometido de alguma doença, né, que eles chamavam de doença das montanhas, febre das montanhas. E os indígenas da região diziam que ele teria sido acometido da doença da cara do lobo e que possivelmente ele vagava então quase como um animal ali, metade homem, metade animal na floresta, caçando animais e pessoas que passam por ali, né? E aí então a gente conhece o Blake e o seu pai. O pai dele super nervoso, tá lá caçando e tipo, trata o filho daquele jeito extremamente rígido. Claro, porque ele gosta muito do moleque. Num dado momento ele fala pra ele, cara, pra morrer é muito fácil, a gente tá sempre 1 centímetro da morte, né? Basta um detalhezinho e a gente perde a vida, e tu tá sempre muito avoado, tem que se ligar. E isso que ele falou é muito verdade, né? Então ele é muito rígido com o filho, consequentemente o filho vive sempre com medo. O Blake é um cara que tá sempre com medo. E é quando ele sai para caçar com o pai dele que ele acaba se deparando então com pelo menos o vulto desse lobisomem, né? Ele tenta atacar eles, mas e aí ele acaba indo embora, fica só o rastro de um pequeno cervo que ele acabou matando pelo caminho, né? E aí então a gente passa 30 anos à frente, o Blake já está casado com a Charlotte, que aqui é interpretada pela Julia Garner, e também a sua filha pequena, Ginger, interpretada pela Matilda Firth. Essas atuações são bem justas, tá? Mas eu acho que a atuação que eu mais gostei, de fato, acabou sendo a do Christopher Abbott, que é o cara que vai interpretar o Blake 30 anos depois, né? Então eles vivem em Nova York, já bem diferente do Oregon, né? A Julia Garner ali, a Charlotte, ela é uma escritora. Então eles vivem uma vida bem de boa, até que num dado momento chega uma carta lá pro Blake falando, olha só, o estado do Oregon procurou teu pai que tá desaparecido, mas ele tá oficialmente morto, tá? Então nós vamos declarar ele oficialmente morto, nós não descobrimos o que aconteceu com ele. E ele recebe a chave, então, pra casa que ele morava com ele lá no Oregon, né? É visível que o casamento não tá bom, tá feia a situação, uma relação muito fria, e aí ele acaba utilizando isso como um pretexto para convidar a Charlotte e a filha para ir lá para Oregon junto com eles. Ele fala, lá é um lugar tão bonito que quando tu olha para as montanhas, parece que tudo vai ficar bem, né? Parece que tudo vai melhorar, tudo que tá ruim vai ficar bom. Então ela, meio contrariada, fala, tá bom, vamos. Dá pra ver que eles estão bem distantes um do outro. Ele pega essa notícia da morte do pai com um choque, algo que ele já esperava, mas triste igual. Mas tenta fazer disso, então, aí desse limão uma limonada, né? Bom, vamos pra lá, vou levar minha família pra lá, daí a gente leva um caminhão de mudança, coloca as coisas dele no caminhão e tudo mais. Cara, chegando lá, eles pegam um caminhão, encontram um antigo vizinho da infância deles, ele vai de carona no caminhão, dá 2 minutos, os caras já batem, porque do nada aparece ali o lobisomem, só o vulto dele passa na frente do caminhão, ele se assusta, o caminhão sai da estrada e eles perdem o caminhão.
Aí eles têm que sair correndo, o cara já é pego ali na hora, né? Esse que eles deram carona, um antigo vizinho da infância do Blake. Ele vai acabar caindo do caminhão, o lobisomem vai pegar ele, tá? Mas é sempre muito vulto, assim. Tu não vê o lobisomem, ele vai demorar um pouco pra aparecer, na verdade. É tudo muito construído, de certa forma, meio lento. Apesar dele ser um filme rápido, ele tem 1h40, 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 1h35 por aí, que pra mim é maravilhoso, né, cara? Filme de terror aí não precisa muito mais do que isso, não. Dá pra construir uma tensão massa, não precisa ter uma história extremamente profunda e complexa. E como eu falei, esse filme faz um feijão com arroz, mas faz um feijão com arroz muito bem feito, tá? Em termos estéticos, em termos de fotografia, em termos de atuação e tudo mais, tá? Então, um roteiro muito simples. E aí, então, eles saem correndo, a família, o Blake, a sua filha Ginger e sua esposa Charlotte saem correndo e conseguem chegar até a casa do pai. Aí o Blake começa a andar pela casa, fechando tudo e tudo mais, sabendo que o lobisomem, ou aquele monstro, que eles não sabem do que é, tá do lado de fora querendo entrar e pegar eles, né? Então ele fica ali tentando pedir ajuda, mas não sabe como, ele consegue ligar a luz, enfim, vai passar um tempão em torno desse drama, mas que é uma tensão bem construída, mas de novo, cenas muito escuras em dados momentos, assim, que às vezes tu não entende direito o que tá acontecendo. Mas de novo, detalhe, tá? É um detalhe. Até que ele nota, então, que ele tá com uma ferida. E aquela ferida, ele começa a se acometer de uma febre. E a gente lembra daquele textinho que tem lá no início do filme. Febre das montanhas, né? A cara do lobo e tudo mais, como se fosse uma maldição ali. Aí começa uma luta pela sobrevivência, que é a família do Blake, né? O Blake ali, que é o chefe da família, agora ele tá vendo que, tipo, ele tem uma relação muito mais próxima que a filha. A mãe é meio afastada, então a mãe meio que joga essa responsabilidade pra ele. Só que agora ele tá lá, tipo, mano, ele vai conversar com a guriazinha, ele tem uma conversa que eu achei um dos momentos mais bonitos do filme, inclusive, que ele tá conversando com ela e fala, me desculpa se eu te traumatizar com isso tudo que tá acontecendo na hora que eu queria, eu sou teu pai, meu papel é te proteger, só que às vezes eu quero proteger tanto que eu acabo passando às vezes trauma sem saber. Que foi basicamente o que aconteceu com ele, né? O pai dele era um cara extremamente rígido com ele, porque gostava muito dele, se preocupava muito com ele, e ele acabou ficando traumatizado com isso. Tanto que ele conta que assim que ele envelheceu, ele saiu da casa do pai dele e parou de ter contato com o pai por causa dessa rigidez toda. E aí ele tava meio que assim com a filha. Em alguns momentos a gente via que ele chamava a filha, se ela não obedecesse na hora, ele ficava muito nervoso. Aí ele tem uma conversa com ela, olha, desculpa te trazer aqui, eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas óbvio que a guriazinha entende, né? Não tinha como saber que ia ter um fucking lobisomem na volta lá querendo pegar todo mundo, né? Então a relação ele com a esposa ainda tá bem fria, só que aí ela começa a notar que ele tá um pouco estranho. Ele tá com uma ferida, ele perde um dente. O que tá acontecendo basicamente? Ele tá começando a entrar no estágio ali de virar lobo, basicamente, de virar um animal. Então vejam que o filme não chama werewolf, ele chama wolfman, que é um estágio entre homem e o lobisomem. É um processo de transformação, ele ainda é quadrúpede, ele não é aquele lobisomem da lua cheia, todo peludão. Ele é mais homem do que animal, na verdade, né? É claro que ele já tá mega irracional. E em vários momentos do filme tu vai notar que assim que ele é acometido dessa febre, tu começa a notar que ele tá começando a se transformar num lobo homem, de fato, a câmera dá umas jogadas às vezes para mostrar o que ele tá entendendo, ou seja, ele já tá tendo a percepção de um animal. Quando ele escuta lá, cara, uma barulheira lá em cima, ele sobe e vê que é uma aranha subindo a parede, tipo, olha a barulheira que faz, porque ele tá com seus sentidos agora com super sentidos de animal, basicamente, né? Ele tenta falar com a mulher dele, não sai nada, tudo que ele fala ela não entende, tudo que ela fala ele não entende, tá se criando uma barreira ali, basicamente, entre espécies, porque ele tá mudando, né? Então o filme acho que mostra isso de uma forma legal e não muito arrastado, porque como eu falei, o filme tem 1h30, cara, e as coisas tendem a acontecer sem muito, tipo, tá, vamos lá. Quando a gente fez aqui o review do Nosferatu, por exemplo, o Leandro reclamou que achou que não era meio arrastado, eu senti também que tinha algumas partes meio arrastadas. Esse aqui não vai ter isso, ele tem mais cenas de ação, claro, porque o filme do Robert Eggers a gente sabe como é, né? O Lee, o Anel, ele acabou focando mais naquele feijão com arroz, um filme rápido, um filme sucinto, que mostra o que tem que ser mostrado, né? Então, aos poucos, aquele cara a gente vai vendo que os dentes dele vão começando a se tornar praticamente todos caninos, assim, né? Ele tá virando ali basicamente um lobo.
Então, luta vai, luta vem, e ele, óbvio, eles tentam fugir da casa, aí não vão conseguir, vão se deparar com o lobo que tá lá fora. Agora nós temos um problema, que é o pai se transformando num lobo dentro da casa e um lobo lá fora querendo pegar eles, né? E aí, pô, nós vamos ter duelo de lobos, nós vamos ter 2 lobos saindo no soco? Sim, inevitavelmente nós vamos ter 2 lobos saindo no soco ali, né? E o lobo pai, Blake, acaba matando, então, o lobo que tava na floresta, tentando pegar a família a todo custo, até que ele descobre que aquele lobo é ninguém mais, ninguém menos que o plot do filme, o pai dele, né? Ou seja, o pai dele desapareceu. Fiquei chocado, fiquei surpreso com isso, claro que não, já imaginava mesmo que fosse isso, né? Então, tipo, já nem imaginava que era mais o cara que fez trilha lá na década de 90 e desapareceu. Eu pensei, deve ser o pai dele. Se sumiu, o pai dele não ia sumir do nada assim, né? Então o pai deve ser o pai dele que virou lobo aí, deve ter passado a maldição pra ele, e agora o pai passa a maldição pro Blake também. E aí, óbvio, cara, aí não tem muito o que fazer, aí a família vai fugir, e aí no final das contas eles vão ter que inevitavelmente lutar contra o Blake, né? Tipo, pô, imagina a guriazinha apaixonada pelo pai, agora tá vendo que, tipo, não, ele vai ter que ir, a esposa Charlotte também. Pouco antes dele perder completamente seus sentidos, ela se abre pra ele, falando, bah, eu não queria viver sem ti, eu gosto de fazer tudo contigo, eu não sei se vai ter sentido ficar aqui sem a tua presença, tipo, como se a guria não tivesse ali no bagulho, tá ligado? Mas, sim, cara, é legal. Aí, no final das contas, ela vai lá, já amanheceu, ela dá um tiro nele, ele morre, né? Ele fica lá olhando para cima, como ele fazia como ele era criança, olhando para as árvores balançando, né? O farfalhar das folhas, e aí ele acaba falecendo, mas ali como um lobo já, né? Como um humanoide lá com traços de lobo, assim, muito louco. E aí o filme termina com o quê? Com a criança e a mãe, né? A Charlotte e a Ginger paradas olhando para a paisagem, com certeza lembrando aquilo que o pai falou lá no início. Lá no Oregon é legal, porque quando a gente olha para as montanhas, a gente olha para a paisagem, parece que tudo vai ficar bem. Ou seja, dando a entender que, pô, um momento traumatizante, vimos aqui o teu avô, lobisomem, morrer, vimos o teu pai virar um lobo e morrer também, mas tudo vai ficar bem. Né? Então o filme termina com essa imagem muito bonita, assim. De novo, poderia passar no cinema em casa, no antigo SBT, né, cara? Podia passar na sessão da tarde, na Globo, 1h30, mas funciona, é bem feitinho. Saí do cinema falando que legal. É o melhor filme que eu já assisti na minha vida? Não. É o pior? Longe disso. Achei bem massa, um filme muito legal. Não sei se, assim, meu Deus, vai concorrer a filmes do ano com... Não. Mas, pô, é um terrorzinho de qualidade aí, tem seus defeitos, como eu falei, né? A questão, às vezes, de ser muito escuro. Tem alguns diálogos que tu fica meio... Mas, no geral, vale a pena assistir, cara. Eu curti bem. Se eu tivesse que dar uma nota aí de 0 a 10, eu acho que eu ficaria aí entre 7 e 7,5, que pra mim é uma nota bem boa. Uma nota justa pra um filme justo. Beleza? Então seguimos aí na semana que vem com outras produções e tamo junto aí. Valeu, um abraço, é nóis, tchau, tchau.